Na hora de planejar uma viagem, você pode escolher diversas formas de chegar ao seu destino, e existem opções por terra, mar e ar. Mas, independentemente do meio escolhido, provavelmente você terá que utilizar uma rodovia, nem que seja para um pequeno trecho. Isso acontece porque as rodovias se tornaram indispensáveis para a vida que temos hoje, seja no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos. A maior parte do transporte de cargas é realizada através delas. Falando em Estados Unidos, nenhum outro país no mundo possui tantas rodovias como esse, e elas estão fortemente associadas à imagem do país. Basta lembrar quantos filmes de Hollywood já foram lançados que tinham uma rodovia como cenário principal. Histórias como Na Rodovia e Pequena Miss Sunshine, entre tantas outras, não seriam as mesmas sem essas vias. Isso sem falar na lendária Rota 66, a rodovia mais famosa do mundo, que corta grande parte do país e é o sonho de travessia de muitos aventureiros. As rodovias também foram responsáveis pela formação do atual estilo de vida americano, que permite a milhões de pessoas viverem confortavelmente em grandes casas nos subúrbios. No entanto, mesmo com toda a importância, nos últimos anos, algumas dessas rodovias estão sendo destruídas, e o governo americano aprovou recentemente uma verba gigantesca para eliminar várias outras. Neste vídeo, vou te contar os motivos obscuros que levaram os Estados Unidos a construírem tantas rodovias, os efeitos negativos provocados por elas, e revelar o porquê tantos trechos estão sendo destruídos. De acordo com um estudo divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, atualmente cerca de 76% dos americanos vão ao trabalho de carro. No entanto, nem sempre foi assim. Antigamente, a maioria da população se deslocava utilizando bondes, até que a situação começou a mudar por volta de 1930. Até esse momento, o país possuía poucas rodovias, e as que existiam eram privadas, com pedágios, o que gerava preocupações para os diretores das indústrias automobilísticas. O receio dos executivos era que as empresas donas de rodovias não investissem para expandir a malha ou até mesmo fechassem operações deficitárias. A falta de novos caminhos ou o fechamento dos existentes poderia estimular a compra de veículos. Diante desse cenário, algo precisava ser feito, e foi em 1932 que a General Motors, junto com a Associação Automobilística Americana, fundou uma aliança para propor soluções ao governo. Essa união, conhecida como Conferência Nacional de Usuários de Rodovias, propôs a criação de um imposto sobre a gasolina, no qual todo o valor arrecadado seria destinado à construção de rodovias. Esse movimento impulsionou o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária nos Estados Unidos e foi um dos fatores cruciais para a mudança no padrão de deslocamento da população, que passou a adotar o uso do carro como principal meio de transporte. A proposta foi bem aceita, e o passo seguinte do grupo foi elaborar um plano com rodovias passando pelas regiões centrais das principais cidades e interligando todo o país. Para ajudar a divulgar o projeto, a AGM construiu uma maquete de grandes proporções em um espaço de mais de 4.000 metros quadrados, mostrando como as rodovias seriam capazes de conectar as grandes cidades com as regiões mais afastadas. A ideia foi bem aceita, mas a execução teve que esperar um pouco devido ao início da Segunda Guerra Mundial, que mudou as prioridades do país. Logo após o término dos conflitos, o assunto voltou a ser debatido e em 1947 foi traçado o primeiro mapa de um sistema nacional de rodovias cobrindo todo o território. Esse mapa foi a base para o projeto de lei que foi aprovado na década seguinte. A Lei de Ajuda Federal para Rodovias Interestaduais, conhecida como Lei do Sistema de Rodovias Interestaduais e de Defesa Nacional, foi aprovada em 1956 e marcou um antes e depois na construção de rodovias nos Estados Unidos. Antes dessa lei, os custos para a construção de uma rodovia costumavam ser divididos meio a meio entre os governos estaduais e federais. No melhor dos casos, o governo do estado pagava 40%. Com a nova lei, a Casa Branca passou a arcar com 90% dos custos, proporcionando uma oportunidade única para os estados melhorarem sua infraestrutura. Os governadores correram para utilizar os recursos disponíveis, aparentemente só existindo benefícios. Enxerga algo errado? Para a aprovação da nova lei, os movimentos que lutavam por ampliar as rodovias contaram com um aliado de peso: o presidente americano Dwight D. Eisenhower. Ele enxergava nas rodovias o melhor caminho para movimentar suas tropas e até a população em caso de um ataque. Com o apoio e dinheiro oferecido pelo governo federal, em pouco tempo o país se transformou em um imenso canteiro de obras.
e as rodovias estaduais começaram a rasgar o território norte-americano. No início, as obras foram bem aceitas pela população, pois estavam conectando as regiões mais afastadas e pequenas cidades com os grandes centros. Porém, à medida que as obras se aproximavam das grandes cidades, os problemas começaram. Em vez de utilizar o Plano Nacional apenas como referência e exigir a elaboração de projetos locais de cada governo, contemplando os melhores caminhos para cada rodovia, o governo federal decidiu exigir a conformidade com o projeto nacional. O problema é que todos os traçados foram feitos pensando apenas em facilitar o transporte de pessoas e cargas de um ponto ao outro, sem levar em conta as características e as necessidades de cada local, e sem avaliar os impactos que seriam provocados. Quando parte da população descobriu por onde passariam as rodovias e as demolições que seriam necessárias, começaram vários protestos. Em muitos casos, esses protestos obrigaram a mudança nos traçados. Sobre os protestos, vou falar um pouco mais adiante, pois eles não foram os únicos motivos que provocaram mudanças. Em algumas localidades, as rodovias foram utilizadas como barreiras e elementos de segregação racial. Com algumas mudanças, muitas rodovias serviram para a destruição de comunidades negras e, em outros casos, como um muro ou vala, isolaram essas comunidades, impedindo o desenvolvimento. O programa foi executado ao longo de 35 anos e consumiu mais de 500 bilhões de dólares em valores atuais. Segundo algumas fontes, este foi o maior programa de obras públicas do mundo. No entanto, como mencionado anteriormente, não foi totalmente executado conforme planejado devido à pressão popular. Os protestos começaram em São Francisco e se espalharam por outras regiões, como Washington, D.C. e Nova York, onde os moradores conseguiram evitar a construção de uma rodovia que cortaria vários distritos. Nas localidades onde os moradores não conseguiram impedir as obras, as rodovias foram executadas seguindo os planos. Em cidades como Nova Orleans, por exemplo, a avenida chamada Clear, que possuía 15 quilômetros de extensão, foi afetada. Em uma época em que os negros eram proibidos de frequentar as mesmas áreas que os brancos, a avenida era um dos poucos locais onde eles podiam circular livremente. No entanto, em 1969, uma rodovia elevada de 6 pistas foi construída no canteiro central, resultando na demolição de cerca de 500 casas, desalojamento da população e fechamento de muitos negócios. A maioria dessas rodovias está chegando ao limite da vida útil e muitas estão em estado precário, necessitando de grandes reformas. Durante a última campanha presidencial, o candidato prometeu investir uma grande quantia de recursos na recuperação da infraestrutura do país. Após a eleição, o presidente lançou um plano de investimento de 2 trilhões de dólares para reformar estradas, pontes, ferrovias, entre outros. Dentro desse montante, 20 bilhões serão destinados exclusivamente para a demolição de rodovias e reconexão de comunidades que foram separadas no passado. Muitas cidades já se candidataram para receber verbas e demolir rodovias, mas a cidade de Rochester, no estado de Nova York, saiu na frente. Em 2010, começou a remover uma dessas barreiras urbanas, um anel rodoviário construído durante o período de expansão das rodovias na cidade. O anel rodoviário isolou o centro da cidade, e sua remoção visa reconectar e revitalizar a região. Os resultados não demoraram a aparecer. De acordo com o governo americano, a reforma possibilitou a revitalização de várias ruas que antes estavam cortadas pela rodovia. Além disso, liberou uma área para a construção de novos empreendimentos e aumentou em 500% o movimento de pedestres e ciclistas na região. A iniciativa também favoreceu o surgimento de novos negócios, gerando vários empregos. Os resultados positivos animaram a continuação do projeto, e atualmente já estão em desenvolvimento os estudos para a demolição do trecho norte. Assim como em Rochester, esses projetos estão se espalhando pelo país. Até mesmo Detroit, a cidade que é o símbolo da indústria automobilística dos Estados Unidos, está destruindo um trecho da rodovia que cruza a cidade. Nesse caso, é um trecho de 1.600 metros da rodovia interestadual 375, construída em 1960. A rodovia foi construída no Paradise Valley, que, segundo o Washington Post, era um distrito com uma movimentada vida noturna, abrigando vários clubes de jazz e centenas de negócios com proprietários negros. Para a construção da rodovia, mais de 100 mil moradores foram desalojados e a região entrou em declínio. A demolição desse trecho foi o primeiro projeto escolhido dentro do plano anunciado pelo presidente, e a cidade recebeu 105 milhões de dólares para a realização das obras.
Obviamente, é impossível reparar os danos causados a milhares de comunidades e cidadãos afetados. A remoção de algumas barreiras que persistem, mesmo depois de vários avanços, é uma iniciativa positiva. No entanto, nem todos veem com bons olhos essa iniciativa. Os benefícios para as cidades são inegáveis. Várias áreas degradadas serão recuperadas, atraindo investimentos e melhorando a qualidade de vida da população. Entretanto, existe preocupação, principalmente por parte da população que vive nessas regiões, devido ao isolamento e à degradação. Os imóveis se desvalorizaram, e essas regiões são habitadas por pessoas de menor poder aquisitivo. O temor é que, com a revitalização, ocorra um processo comum em várias cidades. A gentrificação, quando pessoas de maior poder aquisitivo se mudam para áreas mais baratas, comprando e reformando os imóveis, o que muitas vezes eleva o custo de vida e obriga os moradores locais a se mudarem para regiões mais afastadas. Ainda assim, apesar das opiniões divergentes, mais de 3 cidades já determinaram a retirada de trechos, outras 10 estão elaborando projetos e 19 avaliam aderir ao plano. Entretanto, será que essas demolições vão afetar o sistema de transporte dos Estados Unidos? Mesmo com outros meios de transporte de cargas, como ferroviário e fluvial, aproximadamente 72% de todas as cargas no país são transportadas por rodovias, segundo a Associação Americana de Transporte Rodoviário. Portanto, o plano de investimento apresentado prevê a construção de mais de 30 mil quilômetros de novas rodovias que devem passar por fora das cidades, servindo para continuar unindo o país sem separar a população dentro das cidades.